Alguma vez você já se perguntou por que a vida é tão difícil? Já se perguntou por que há tantas injustiças no mundo? Por que nos sentimos inconformados com as coisas que vemos ou ouvimos em nosso dia a dia? Já se perguntou por que há tanta maldade? Por que há tanta diferença entre ricos e pobres? Já se perguntou por que nos sentimos tristes, às vezes sem motivo? Ou porque nos sentimos tristes devido a muitos motivos que acontecem em nosso dia a dia? Já se perguntou por que há tantas doenças? Variedade de doenças, e a cada dia novas doenças são descobertas. Por que há tantos conflitos? Por que há tantas guerras? Já se perguntou por que há tantas brigas? Por que há tanta violência? Com certeza você já se perguntou por que há tanta fome no mundo? Por que há governos tão corruptos? Por que há homens ditadores que controlam seus países e causam tanto sofrimento? Com certeza você já se perguntou por que há tantas crianças abandonadas? E por que há tantos vícios? Por que há tantas pessoas desesperadas? Por que há tantas pessoas desempregadas? Por que há tantas crises no mundo? Por que há tanta gente infeliz? Com certeza, em algum momento você se perguntou se Deus existe, por que há todas essas coisas ruins no mundo? Há um registro bíblico que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde nós lemos o seguinte: se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que se só nessa vida? Certa vez, Deus, conversando com um homem muito rico, chamado Jó, ele perguntou: Jó, onde você estava quando eu formava a terra? Fala para mim, se você sabe, se você tem inteligência. Quem pôs as medidas, se você sabe? Ou quem estendeu sobre ela, sobre a terra, o cordel? O cordel é uma corda que é usada para medir nas construções. E ele continua dizendo: sobre o que estão fundadas as suas bases, as bases da terra? Ou quem assentou sobre ela a pedra de esquina? A pedra de esquina é o que a pedra de esquina era colocada nas construções. A partir daquela pedra, então, toda a construção era alinhada. E ele continua perguntando a Jó: você sabe quem colocou sobre a terra as suas medidas? Quem colocou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se alegravam, se rejubilavam? E outro homem também, chamado Jeremias, ouviu de Deus o seguinte. Jeremias era um profeta, e Deus disse a Jeremias: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que você saísse da sua mãe, antes que você nascesse, eu te santifiquei. E às nações eu te dei como profeta. Deixei você, coloquei você, te instituí como profeta. Nesses dois registros, nós aprendemos a essência da nossa vida. Deus nos conhecia
antes do nosso nascimento. Por isso ele fala isso com o profeta. Ainda nós não tínhamos um corpo físico e ele já nos conhecia, porque todos nós vivíamos na presença dele, de Deus, antes de nascer. Nós éramos apenas espíritos esperando o momento de nascer nessa terra. Nosso corpo físico, um dia ele morre, mas o nosso espírito não morre porque não é matéria, é espírito. Por isso Deus perguntou a Jó se ele sabia onde ele estava quando a terra estava sendo formada. Na presença de Deus, aprendemos que a terra havia sido criada para ser uma escola, um lugar de aprendizagem para cada um de nós. Semelhantemente ao que ocorre aqui na terra, lá como espíritos, nós não éramos iguais, nós tínhamos nossas diferenças. Havia de tudo. Espíritos inteligentes, espíritos não tão inteligentes, espíritos que buscavam mais conhecimento e outros mais acomodados, não se importavam tanto. Espíritos evoluídos e outros nem tanto. Haviam inteligências nobres e outras nem tanto. Tomávamos decisões, tínhamos dúvidas, tínhamos perguntas, tínhamos gostos, preferências, formas diferentes de pensar. Éramos espíritos apenas, mas com necessidades. Não éramos perfeitos, porque nós não tínhamos ainda um corpo físico, então não sabíamos o que seria uma experiência a partir de um corpo físico. Certa vez, houve um grande conselho no céu, uma grande reunião, e foi quando Deus nos apresentou um plano que descrevia a nossa jornada na Terra, tudo o que ia acontecer aqui na Terra, as circunstâncias que iam ser propostas aqui na Terra, as provas, os tipos de provas, que teríamos que passar aqui. E tudo aconteceria visando o nosso crescimento, o nosso progresso. Nada predestinado, mas foi explicado as possíveis provações que teríamos. Porque para evoluir seria necessário passar por este estado mortal, que é a Terra, este estado físico. Era necessário ter um corpo, porque lá, como espíritos, nós não podíamos sentir as coisas que sentimos através do físico, através do corpo. Porque, como espíritos, nosso progresso era limitado. Nesse dia em que o plano foi apresentado, de todos os espíritos que estavam lá na presença de Deus, que decidiram apoiar o plano, 1/3 de todos esses espíritos decidiu não apoiar o plano. Foi uma oposição, não gostou. Como eu falei, nós como espíritos, era como aqui na Terra, éramos também diferentes, ninguém pensava igual, cada um pensava diferente, tinha uma evolução diferente, opiniões diferentes, divergentes. Isso ocorreu exatamente como ocorre aqui na Terra. Como espíritos, nós éramos diferentes. E essa oposição existia lá também. O registro bíblico nos diz que quando o plano foi apresentado, houve uma grande batalha, uma grande contenda, porque esse 1/3 não concordava. E entre aqueles que apoiavam o plano e aqueles que rejeitaram, esse 1/3 decidiu não apoiar definitivamente o plano. Pois este 1/3 foi chamado de seguidores de Lúcifer, porque Lúcifer era o líder da oposição naquele momento. Ele não concordava com o plano. E a base desse plano era a liberdade de escolha que era dada a todos nós. E o texto bíblico diz o seguinte: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Outro registro mais antigo, um outro profeta que chama Isaías, também diz: como caíste desde o céu,
Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Lúcifer, naquele momento que o plano foi apresentado, ele se apresenta e ele queria ser superior a Deus. Ele queria manipular, controlar toda a criação de Deus. E naquele momento, então, o plano dele foi rejeitado. E por isso, ele foi expulso do céu. Lá no céu, essa lei da liberdade era uma lei irrevogável. O livre-arbítrio era a base desse grande plano. Usando dessa liberdade de escolha, foi que este 1/3 rejeitou o plano. E exatamente como ocorre aqui na Terra, nós sabemos que para cada escolha que nós fazemos, há uma consequência inerente a ela. E foi o que aconteceu. Foram expulsos com o castigo eterno de jamais obter um corpo físico. E o que falar desses 2/3 que nasceram e que continuam nascendo nessa terra? Porque são espíritos que apoiaram o plano. Na verdade, nem significa que eles tenham apoiado totalmente, mas como não foram contra, então eles guardaram regras, leis e possibilitou a eles nascer nessa terra. Então, eles nascendo, obtiveram um corpo físico e continuam obtendo um corpo físico e usufruindo das experiências terrenas com esse corpo físico. Mas nem sempre são espíritos totalmente bons, porque na verdade as características que nós tínhamos lá, nós as mantemos aqui na Terra. E esses espíritos, eles seguem com essas características. É como se pensássemos em uma genética espiritual. Ou seja, geneticamente maus espiritualmente. Muitos nasceram, mas têm a maldade em sua essência. E isso vem de lá, porque quando fomos criados como espíritos, e como éramos livres, nós já tínhamos essa essência dentro de nós, espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. E se nós éramos maus ou bons, quando nós nascemos nessa terra, nós trazemos conosco essa essência. Se nós nascemos nessa terra e temos um corpo físico, é porque lá nós estivemos ao lado deste plano que foi apresentado. Mas 1/3 jamais vai obter um corpo e está por aí. São espíritos que ficam aí tentando frustrar este plano de Deus e desviando então as pessoas das coisas que fazem. E nesses espíritos, desses 2/3 que nasceram, entre esses espíritos, muitos não eram tão bons, porque haviam diferenças de espírito e espírito. E por isso há muita maldade na Terra. Líderes, governantes, artistas, profissionais, de toda a espécie. Por isso nós olhamos às vezes para a pessoa e falamos: nossa, essa pessoa tem uma índole má. Porque está na essência, é uma genética espiritual, ela já nasceu com aquela tendência à violência, ao assassinato, à corrupção, à desonestidade, à miséria, ao desinteresse, à acomodação, à falta de conhecimento, que não se interessa por conhecer, a não acreditar em nada, a atacar o que é bom. E sabemos que, como muitos de nós, filósofos, cientistas e sábios no passado se perguntavam, e na atualidade também se perguntam, se Deus existe, por que não acaba com todas essas injustiças e maldades na Terra? A resposta é muito simples. Porque Deus não desobedece a leis. Se Ele cria uma lei e Ele a desobedece,
como pode requerer que nós obedeçamos aquilo que Ele mesmo desobedece. Então Deus não desobedece leis. A lei do livre-arbítrio, a lei da liberdade de escolha, é uma lei eterna. Se isso ocorresse, se Ele violasse essas leis, nós seríamos privados, seríamos impedidos de fazer escolhas e de aprender com elas, porque seríamos obrigados a fazer. Mas então teremos inocentes pagando pelos erros dos outros e sofrendo na terra? Isso é justo? Vamos ter pessoas inocentes pagando pelos erros dos malvados? Sim, vamos. Porque nós voltamos àquela mesma escritura do início. Se só nessa vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa visão é uma visão de mortal, é uma visão de humano, de ser humano que vai morrer daqui a pouco. A visão de Deus, ela não é como a nossa, ela é muito mais ampla, porque Ele é um Deus. E foi de comum acordo com Deus vir à Terra e passar por essas experiências, esse sofrimento todo que nós estamos passando. Nós nos revoltamos porque quando nascemos passa um véu de esquecimento em nossa mente e não nos lembramos desses acordos que nós fizemos lá com Deus. Nós aceitamos essas condições pelas quais estamos passando aqui nessa terra. Durante o período em que nós vivemos aqui, 70, 80, 90, 100 anos, é uma partícula muito pequena de nossa existência, quando pensamos em toda a nossa eternidade, porque nós somos gerados para sermos eternos. Aceitamos nossas provações aqui e sabíamos o que passaríamos, porque assim conheceríamos, através dessas experiências, o poder da cura. Não poderia haver uma cura se não houvesse a doença. Não conheceríamos a paz se não conhecêssemos a guerra. Isso aconteceu lá, inclusive, na batalha, na grande batalha. Nós não saberíamos o que é a verdadeira alegria se não conhecêssemos a tristeza. Nossas conquistas, nossas superações das frustrações que temos todos os dias na vida, nós não saberíamos realmente o que é a felicidade. Ao nascer, assim que nascemos, assim que o Espírito toma o nosso corpo, nós passamos pelo véu do esquecimento. E aí nós começamos a agir pela nossa fé. Por isso as coisas não podem ser provadas. Por isso nem tudo é racional diante de Deus. Porque praticar a fé, desenvolver a fé, é um dos propósitos pelos quais nós estamos aqui na Terra. Se tudo fosse claro, aberto, não precisaríamos ter fé. E a nossa vida é feita de fé. As coisas acontecem porque nós acreditamos que podem acontecer. Nós acreditamos que somos capazes de fazer. Então a fé é um princípio que rege assim que nós nascemos. E aí a nossa fé é posta à prova. E o grande desafio nosso diário é perseverar até o fim. Por isso, há tudo isso que às vezes nós não entendemos. E muitas vezes, quando um filósofo famoso do passado não entendia esse princípio, porque para muitos sábios, filósofos, cientistas, é tudo racional, quando não havia explicação racional, então eles matam Deus e começam a professar que Deus não existe. São muito tolos, é porque não conhecem a essência da vida. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o seu like, compartilha para que outros possam chegar a este mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.